Olá, torcida rubro-negra! Campeã brasileira de 1987 e da Copa do Brasil de 2008, porque na verdade, isso é que é luxo! Bom dia, boa tarde, boa noite! Está começando mais um Rádio Esportices, o podcast que dá vez e voz à torcida, com menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo leão! Eu sou Gustavo Militão e aproveito você para te convidar que siga as redes sociais do Esportices Broadcast. Nosso Instagram é @Esportices Broadcast, o Twitter é o Esportices e o nosso canal no YouTube Esportices Broadcast. Também estamos nas melhores plataformas de streaming: TuneIn, Deezer, Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Assine e receba as atualizações do programa na hora. A gente está te esperando. Tabelinha Rubro-Negra. Fala torcedor, fala torcedora rubro-negra, começando mais um Rádio Esportices, o podcast que dá vez e voz à torcida. E hoje o tema é a chegada do novo comandante do Esporte Clube do Recife, comandante internacional. O Leão confirmou nesta quinta-feira a contratação de Gustavo Florentin, técnico paraguaio de 43 anos de idade, vai ser o novo comandante do esporte após a queda de Humberto Louser no comando técnico do clube. E para a gente debater sobre as nossas expectativas com a chegada do novo comandante, aqui estão os meus amigos que atenderam gentilmente aqui o convite do Rádio Esportices. Hugo Saldanha, fala Hugo, tudo bem? Fala Gustavinho, boa noite, Eric, bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem está escutando a gente. Vamos lá falar sobre essa nova contratação e o que Gustavo Florentin tem a trazer para o esporte, né, nesse novo ciclo. Isso, vamos embora. E também está aqui, como o Hugo também já antecipou, nosso companheiro aqui também, já ficamos sócio aqui do Rádio Esportices, Eric Bruno. Fala, Eric, e aí? Florentinizado já? Grande Gustavinho. Olha, eu acho que o único Gustavo que eu estou alguma coisa seria o Militão. Opa, então, que é isso? Por enquanto, o Florentino, eu estou à parte dele. Mas vamos ver o que vem por aí, né? Vamos ver. Eu estou militãozado desde 2005, 6, 7, sei lá, que ano eu conheci Gustavinho. Nossa, isso aí eu estou muito sigo militãozado. Eu sigo o relator e faço deles as minhas palavras. Vocês são os amores, meus amigos. Vocês são os amores. Mas vamos lá. Vamos falar do meu xará, né? Vamos falar do meu xará que tá em pauta. Não sou eu. Quem tá em pauta é meu xará. Mas vamos lá. Vamos começar falando quem é Gustavo Florentin. Meu querido amigo Eric Bruno preparou uma espécie de introdução, um briefing, como diz no meio publicitário, sobre quem é Gustavo Florentin. Então, Eric, apresente o El Profe para nós outros, por favor. Então, Gustavo, o seu xará, o nosso querido Gustavo Florentin, ele é nascido no Paraguai, ele tem 43 anos, eu não sei qual o signo dele, também não faço questão de saber. Ele foi jogador de futebol da seleção, se não me engano, ele jogou alguns jogos, mas ele foi jogador entre 98 e 2008. Passou um tempo no ostracismo e decidiu virar treinador. E em 2015, ele começou o seu trabalho como manager aqui na América do Sul. É a quarta equipe que ele comanda nesse ano, certo? Sendo a primeira vez que ele assume um time brasileiro, no caso, o nosso querido Leãozinho. Certo. O nosso treinador, ele vem aí com uma boa expectativa, segundo a imprensa paraguaia, falou boas palavras sobre o treinador, mas os últimos trabalhos ficaram a desejar, Gustavo. Ficaram a desejar, inclusive o último dele, uma demissão tanto quanto estranha, né? Ele saiu do The Strongest, né? Da Bolívia, que era o clube que ele estava lá. Curiosamente, deixou o Strongest líder do campeonato
boliviano, né, o The Strongest, era líder do campeonato, e ele acabou sendo demitido. Na verdade não, né? Na verdade teve uma desavença com os dirigentes lá do The Strongest e acabou saindo. Então, meu amigo, como você recebeu a notícia da chegada de Gustavo Florentin aí ao esporte? Para começar, era um nome estranho. O esporte falou em alguns nomes, primeiro nomes brasileiros, né? E depois passou para um outro caminho, seguindo, por exemplo, o caminho de clubes como o Fortaleza e mais recentemente o Bahia, que apostaram em treinadores argentinos. Você ficou surpreso com essa mudança radical aí de método da diretoria do esporte de trazer um treinador estrangeiro? Nossa, então, Gustavo, surpreso eu não fiquei, não. Porque eu já vim acompanhando, tenho contato, né, contato com algumas pessoas da gestão, na época ainda daquelas eleições que deveriam ter acontecido no ano passado, e já falavam muito disso, sabe, sobre a questão de trazer um treinador estrangeiro, né, mas o nome em si realmente me surpreendeu, não conhecia o nome do Florentin, né, Uhum. fora ele tinha sido cogitado acho que é Repeto, né, Pablo Repeto. Pablo Repeto. Isso, Repeto e um outro Gustavo, né, que era o Gustavo Costas. Costas, Gustavo Costas. Isso. Até então, o nome ali que, pelo que eu estudei e vi, o nome que mais me agradava era o do Repeto, né? Acho que de Repeto todo mundo, né? tinha... De todo mundo, acho que de parte ali estrangeira, todo mundo ali ficou torcendo para que ele acertasse, né? Surgiu até o repetismo. O pessoal já estava Repetismo. repetizado, mesmo sem haver uma negociação, assim, pelo menos oficialmente, né, falando. Mas aí veio o Florentino, e eu realmente não conhecia o nome do Florentino de forma alguma. Uhum. Procurei alguns canais, algumas contas, né, para saber um pouco do nome dele. E eu confesso que eu tô assim um pouco pé atrás, às vezes eu dou uma animada, mas tem alguns pontos aí que vão precisar ser esclarecidos Uhum. a partir da chegada dele. Acho que agora a gente já pode aqui usar o nosso lado torcedor de fato, o que a gente está esperando. Eu confesso também que o que eu divido a sua, vamos dizer, surpresa com o nome de Florentin. A questão do técnico estrangeiro, na verdade, já estava meio que no ar, né? Porque o esporte tentou, a gente sabe, tentou a questão de Hélio dos Anjos e de Dado por uma questão logística. Eram técnicos que já estavam aqui no Nordeste e eram treinadores que, entre aspas, o clube poderia pagar. Mas aí houve os desacertos e Hélio não aceitou a proposta, talvez dizem que pediu mais do que a diretoria podia pagar. Dado, eu nem sei se a conversa evoluiu tanto, acho que ele era meio que um plano B. E aí começou esse papo do técnico estrangeiro. E eu confesso que quando eu comecei a ver esses rumores, eu fiquei muito empolgado, porque a gente está vendo aí o caso do Fortaleza, que resolveu partir para esse caminho e está colhendo frutos sensacionais com o trabalho que o Juan Pablo Vojvoda está fazendo no clube. Mas eu também não tinha na minha cabeça que o Sport iria encontrar um novo Vojvoda, porque ia ser realmente muito difícil. A questão de Florentino, o que me deixa um pouco com o pé atrás, é de Florentino não ser de uma escola de treinadores muito conhecida na América do Sul. A gente não tem treinadores paraguaios, nada contra o povo paraguaio, pelo contrário, mas a gente não tem treinadores paraguaios de grande sucesso aqui na América do Sul. Né? Nós não tivemos grandes treinadores assim com histórico de grandes trabalhos. Tanto é que eles tiveram que recorrer, por exemplo, a treinadores brasileiros na seleção do Paraguai. Carpegiani já trabalhou lá. O Martino, que é argentino, o Tapa Martino, trabalhou na seleção do Paraguai. Então, quer dizer, é um país que não forma muitos treinadores. E a gente sabe que as duas melhores escolas de técnico na América do Sul, fora o Brasil, é a Argentina e o Uruguai. Quer dizer, o argentino acho que é até melhor do que a nossa, porque treinadores argentinos estão aí na Premier League, estão aí na La Liga, estão fazendo escola por aí. O Eric, então, aí eu queria te perguntar exatamente sobre isso. É esse
meio pé atrás com o Florentino, da escola de onde ele vem? Ou tem algo a mais aí que você quer acrescentar para a gente debater? Gustavinho, eu andei pesquisando mais cedo sobre esse treinador, porque ele até às 10 da manhã de hoje, para mim, era um total desconhecido, e agora eu tenho um pouco de conhecimento sobre ele. Sim. Eu leio que a imprensa paraguaia fala que ele é um treinador muito trabalhador, muito inovador que tem lá no Paraguai, ele gosta do jogo ofensivo, jogo rápido, ele pode fazer um sistema 4-3-3, mudar para um 5-3-2, um 4-4-2 durante a partida, ele não tem esse negócio de que, meu sistema é esse, eu vou ser 100% fiel. Não, ele pode variar durante a partida. Agora, ele é um treinador que tem muita atenção pela disciplina. Inclusive, tem até um caso notório dele, que a gente vai falar mais para frente, sobre, enfim, um episódio de lágrimas. E ele, assim, ele se dá muito bem, segundo um outro jornalista, diretamente do Paraguai, falou que ele é um técnico jovem, quer ter o seu trabalho, sabe, nas alturas, a projeção dele não é de ser apenas um coadjuvante, e isso que você falou sobre treinadores paraguaios, eu concordo, acho que eu refresquei aqui a memória, tirando Juan, acho que é Juan Arce, aquele lateral esquerdo. Jogou aqui no Brasil. No Palmeiras, foi um baita lateral. Aquele cara batia lateral. na bola, era um absurdo. Então, assim, ele hoje está no Cerro Porteño, está fazendo até um trabalho bom, né? Mas eu não conheço outro paraguaio assim tão forte. Inclusive, os últimos treinadores que a gente pode citar na América do Sul com maior peso, que trabalham na América do Sul, até um peruano como Gareca ganha força. E você não tem um paraguaio de cabeça tirando o Arce. E você falou argentino, no caso, ele tá na seleção do Peru, né? Isso, desculpa, ele tá no Peru hoje, né? É um dos treinadores argentinos que, sim, assim como o Pochettino, a gente pega, tipo, tem cara que tá na Ligue 1, tá na Premier League, os caras tão Bielsa mesmo. Sim. A gente pode discutir os títulos, a forma dele de ter conquistado elencos e tudo mais, mas é um notório treinador, é respeitado por várias gerações de treinadores. Então, assim, é um treinador que é uma tremenda incógnita, feito loser, só que a diferença é que ele fala castelhano. Hugo, e aí? É mais ou menos nessa linha também que você tá com essa desconfiança sobre o trabalho do Florentino? Então, a minha desconfiança, um pouco quanto ao Florentino, é se ele vai realmente conseguir gerir esse elenco ali, né? O famoso gerir o vestiário, né? Como a gente fala muito aqui. Porque é muito estranha essa saída dele do The Strongest. Esse episódio aí que o Eric citou também foi bem assim chocante, algo que a gente não vê acontecendo muito, né? Conta aí, Eric. Vamos contar e depois o Hugo retoma. Conta essa história aí, Eric. Vou aproveitar a deixa de Hugo, né? Há uns anos ele estava gerindo uma das suas equipes, né? Que ele já treinou, se não me engano, 8 equipes. Deixa eu até ver aqui na minha colinha quantas equipes ele comandou. Foram 8 equipes, sendo que metade delas, nesse ano de 2021, realmente ele teve um ano bem agitado, né? Pandemia, verdade. Indas e vindas, mudança de país, enfim, viajou bastante pela América do Sul, mas voltando ao que o Hugo falou, ele foi bem questionado durante uma substituição de um jogador de apenas 22 anos, durante cerca de 20 minutos em campo apenas. Foi contra um jogo no Campeonato Chileno. Né, quando ele era técnico no Huachipato. Isso, contra o Colo-Colo, né? E assim, a gente sabe que quando você bota um jogador novo e faz uma substituição dessa, você pode queimar o atleta. Por pior que seja, por melhor que seja, você sabe que pode queimar o atleta. Então, assim, ele depois deu palavras fortes na entrevista, né? Dizendo que se o jogador não é valente perante situações distintas de uma substituição, ele está na profissão errada. E, assim, eu acredito que isso foi uma declaração terrível, né, Hugo? Eu acho que ele poderia ter sido um pouquinho mais gentil com aquele atleta, até porque ele estava jogando contra o maior clube, né, do Chile, o Colo-Colo. Então, assim, você não está jogando contra qualquer equipe, né? E o Huachipato não é um time grande comparado ao Colo-Colo, né? A gente tem que lembrar disso. O que a gente, um ponto nessa questão aí, que prova, assim, justifica a minha preocupação, é de que você, quando dá uma declaração dessa, você não, assim, perde crédito ali somente com o jogador que foi substituído. O elenco não recebe isso bem. O vestiário não vai aceitar isso bem. O pessoal vai dizer, pô, pai, olha o que ele falou aí do jogador X e tal, não sei o quê.
não devia ter tratado o menino assim e tudo mais, aí já começa a fazer aquela panelinha contra ele, né? Porque, assim, às vezes o treinador pode não estar em sintonia com o elenco, mas em 99% das vezes o elenco sempre está unido. Sim. Né? Os jogadores, porque estão sempre lá treinando junto todos os dias, alguns acabam fazendo até amizades mesmo, né? Relacionamento mais pessoal. Então, acaba que se forma ali uma bolha, e se o treinador não estiver dentro, aqui no Brasil a gente sabe como funciona, né? Então, assim, a minha preocupação quanto à questão do vestiário é muito grande, Eu espero estar errado, espero que ele consiga se unir junto com o elenco, porque a gente sabe que o elenco do Sport, assim, tem suas deficiências técnicas, tem outras deficiências, assim, falta de peças, mas a gente sabe que o pessoal que está ali é unido, entendeu? Então, E assim, não deu trabalho até agora treinador, né? não deu exatamente. Então, assim, o pessoal é unido, entendeu? Então, eu espero que ele chegue e consiga entrar nessa sintonia, né? Porque, cara, se não tiver na mesma sintonia, vai dar muito errado. Não é nem na questão técnica, tática. Vai dar errado só por essa questão. E Hugo, desculpa, Gustavo, te interromper, só dando um adendo no que ele falou, o último trabalho dele foi o melhor trabalho que ele teve até agora, sabe? Em questão de aproveitamento, ele teve 62% de aproveitamento, número considerado até alto, né? Dependendo do campeonato, da faixa de jogos. Mas ele pediu, né? Isso, deixou o time líder do campeonato, só que misteriosamente ele pediu demissão. O aproveitamento na carreira dele é de 40%. O aproveitamento geral na carreira dele é 40%. Então, assim, ele saiu de um time na liderança, alegando motivos externos ao campo. Então, o que o Hugo falou de ter essa gestão de elenco preocupa um pouco, porque ele alegou, o treinador depois, que foi motivo de torcida. A torcida do Sport é uma das piores torcidas em questão de reclamar de qualquer coisa. Sorte dele que não vai ter público, né? Não vai ter público nas sociais aí. Então, assim, me preocupa, porque o Hugo falou muito bem nessa parte de que ele tem que saber gerir o elenco, mas ele também tem que saber gerir o extracampo, porque a gente tem alguns medalhões na equipe. A gente tem o Hernanes, a gente tem o Thiago Neves, a gente tem o André, e assim, a gente também tem um Marcão, que é muito querido no grupo. Sim. A gente tem o Maílson, que é querido no grupo, um Sander, que é um dos líderes do grupo, que inclusive ele ajudou, vamos ser sinceros, com a queda de Daniel Paulista, eles não se davam. Então, assim, o time do Sport é muito fechado. Ele dá muito trabalho para o treinador do ponto de vista técnico-tático. Mas se o treinador tiver problema além desses, eu acho que, eu assino no que o Hugo falou, ele vai ter uma carreira muito curta no Sport. Então, ele vai ter que saber lidar com isso, usar a energia, a vibração que ele tem, segundo a nota do Sport, para conseguir resultado, que é o que o time está precisando. O que diz no site oficial, né, é que ele tem uma característica, a identidade que combina com o DNA rubro-negro, sendo conhecido por ser um técnico de perfil vibrante e que trabalha metodologicamente um estilo de jogo intenso e aguerrido. Eu li também uma outra notícia que ele gosta muito de fazer aquelas chamadas charlas, ou seja, conversas, né, individuais e em grupo com os jogadores. Ele trabalha com, vamos dizer assim, conversando com os jogadores em grupo ou individualmente. De alguma maneira, isso pode ser bom, né, porque mostra que o treinador está preocupado com o desenvolvimento do jogador. Mas eu compartilho mesmo. Eu compartilho o erro. Não, só para também falar, assim, obviamente eu tenho essa preocupação, mas eu acho que eu vi uma entrevista, eu não estou lembrado exatamente em qual meio, não sei qual foi, não lembro qual foi o jornal, algo do tipo, que o Gustavo Florentin, apesar dele ser desconhecido assim de acho que 99% da torcida do clube, ele já era sondado, já era acompanhado pela diretoria de futebol. Não foi assim, surgiu o nome do nada e contrataram. Ele já era acompanhado pela diretoria, por Augusto, por Melo, os demais membros ali, o pessoal já acompanhava, já tinha informações sobre ele. Então, assim, eles se basearam nas coisas que viram, no trabalho feito, né? Nelo até citou que, eu não lembro se o treino do Coritiba ou do Fortaleza, acho que do Coritiba, não tinha o currículo menor do que o do Florentin antes de assumir o Coritiba. Né? Então, assim... Acho que era o do Coritiba, Morínigo.
Isso, é isso. Aí ele já tinha um trabalho assim um pouco mais, um pouco menor, né, do que o trabalho do Florentino. Então, assim, é muito questão também de encaixe, né? Aí Sim. você citou aí que o Paraguai não exporta, né, muitos treinadores ali nacionais, tanto que hoje o treinador da seleção paraguaia é um argentino, Isso. é o Eduardo Berizzo, se não estou enganado, pelo que Berizzo, eu vi Eduardo aqui. Berizzo. Exatamente. E a escola argentina, a escola uruguaia, ela é muito conhecida pela questão física e questão também tática, né? Então, assim, é um ponto que eu vou querer tocar assim, quando a gente for entrando no assunto sobre essa questão da escola argentina voltando, né, ao esporte que já teve outras ocasiões, Sim. antes da década de 80, acho que 60 teve outro também. Quando a gente for entrar nesse assunto aí, eu vou falar algumas coisas importantes nessa troca da escola brasileira para uma escola gringa, né? Uhum. Que eu acho que vai ser muito benéfica para o clube. Vai sim. A gente vai falar sobre isso. A gente vai tocar ainda nesse programa sobre o que é que esse trabalho, agora essa mudança de direção para um trabalho com técnico estrangeiro, pode trazer de bom e pode também trazer de ruim para o esporte nessa altura da temporada. A gente vai comentar sobre isso. Mas agora, torcedor e torcedora, a gente trouxe aqui algumas opiniões de outros torcedores do esporte falando sobre a chegada do comandante aí, do professor Florentino. Então a gente foi recolher aí as opiniões de alguns torcedores e eu vou colocar aqui para vocês darem uma ouvida, tá? Para começar, eu vou trazer aqui, para abrir aqui o nosso esse espaço aqui para o torcedor, o Daniel Chachnik, torcedor do esporte, que mora lá em Campinas, lá em São Paulo, e ele também que já queria participar com a gente para dar a opinião dele sobre a chegada do professor Florentino. Então vamos lá. Fala, Chachnik, bem-vindo ao Rádio Esportistas, prazer recebê-lo aqui. Manda bala. Olá, esportistas, tudo bem? Daniel Charnik aqui. Eu gostei bastante da contratação do Gustavo Florentino. Ele é um cara promissor, pelo que eu vi, ele já foi eleito, inclusive, um dos técnicos mais promissores aqui da América do Sul. Tem histórico de ter trabalhado em diversos países, né, o que ajuda ele também numa certa adaptação aqui ao Brasil. Um cara que, pelo pouco que eu vi, preza por um certo equilíbrio no time, com muita pressão, né? Deve lembrar um pouco aquele gegenpressing que os times alemães estavam fazendo, né? Ficou uma moda por um tempo. A questão dele ser paraguaio, eu acho que cria uma visão ruim, né, para as pessoas, porque a gente não tem uma grande, vamos dizer assim, um grande leque de famosos técnicos paraguaios. A gente conhece muito mais argentinos e uruguaios, mas apesar disso eu acho ele um cara bom. Eu tenho um pouco de receio apenas pela questão dele ser muito incisivo, que por um lado eu também acho bom, porque a gente sabe que o esporte, querendo ou não, tem algumas panelas, né? Tem histórico de já ter tido problema de treinador com certas panelas. E se o Florentino for exigir realmente o máximo do seu time e ser um cara durão, como ele já foi, tanto no Huachipato quanto no Guarani, eu acho que ele pode vir até alguns conflitos, sendo que, se for apoiado pela diretoria e pela torcida, tem tudo para dar certo. Eu acho que vai bem dentro da linha que a gente estava comentando aqui, né, meninos? Sobre a preocupação também do Daniel é a mesma de vocês, né? Gusta, a minha preocupação maior, não sei se eu já citei aqui, que eu estava pensando bastante em dizer isso, acho que o Hugo também deve ter pesquisado, visto sobre ele. O último trabalho que ele teve foi no The Strongest. Ele tinha um time que fazia a proposta de jogo, era um time ofensivo, era um time que buscava o jogo, independentemente de se estivesse ganhando, se estivesse perdendo, se estivesse empatando. Tinha bons índices, inclusive, era o líder em gols marcados na competição com 42, era o terceiro em finalizações e o quinto maior com posse de bola. Olha aí. Então, assim, é uma antítese do futebol do esporte, atualmente. O time do esporte não faz gol, o time do esporte não finaliza e o time do esporte não tem posse de bola. A minha maior preocupação hoje, além da gestão do elenco, é saber como é que o time vai jogar, porque
como eu disse também anteriormente, eles não tem esse negócio, 3-4-3, 5-2-1, 5-2-3, não importa os números, ele organiza o time. Mas tá indo numa contramão do que ele treinou nesse ano. O time dele jogava para frente, era líder, e não era por acaso. Aí agora vai pegar um time que precisa pontuar e pontuar para não cair. Não é para disputar um título, é para não cair. Essa acho que é a maior dúvida que está na minha cabeça, de saber como é que ele vai organizar a casinha que ele tem e fazer essa casinha atacar. Porque eu não vejo esse time do Sport atacando ninguém, não. Nem o lanterna do campeonato que a gente vai jogar próxima semana. Essa semana, inclusive. Que não será sob a gestão dele, né? Vamos deixar claro, né? Sim, claro. A gente também não pode queimar o cara, feito ele queimou o atleta dele, né? Ele vai entrar em breve, né? Mas assim, acho que o Hugo pode até falar um pouco sobre isso. Eu tô muito curioso para saber como ele vai tirar um time retranqueiro, que o Sport virou um time assim nos últimos anos, para virar um time ofensivo, pelo que ele fez no último trabalho. Vamos dar uma segurada aqui, só para colocar aqui também na roda aqui também. O nosso colega Bruno Santos, lá do canal Ilhatube, também mandou para a gente aqui um áudio falando sobre a expectativa dele com a chegada do professor Florentino. E aí você já pega daí e já dá também a tua opinião. Vamos então ouvir aí o que é que o nosso colega Bruno Santos mandou aqui um áudio para a gente. Aí, Bruno, um abraço para você. Mais uma vez, bem-vindo aqui ao Rádio Esportistas e parabéns pelo trabalho lá no Ilhatube. Fala, Gustavinho, tudo bom? Aqui é Bruno Santos, do canal Ilhatube. É um prazer estar participando aí mais uma vez desse teu projeto maravilhoso aí do Esportistas Blogcast. E minha opinião sobre a contratação do Gustavo Florentin, de imediato me deixa boa impressão, porque a gente sai um pouco dessa bolha que a gente vive, né? Que vive o futebol brasileiro com a dança das cadeiras, e analisando um pouco os jogos de alguns times que ele passou, deu para perceber que o Sport vai mudar um pouco a cultura, né, o modelo de jogo. A tendência é que a gente hoje defenda mais em bloco alto, que seja cobrado muita intensidade da equipe. Em contrapartida, a gente deve correr mais riscos na parte defensiva, mas eu acho que foi, de uma certa forma, uma boa aposta, principalmente pela situação financeira que o Sport vive hoje, e que o mercado, né, de treinadores nacionais que a gente está inserido hoje andava cogitando. Então, eu fico esperançoso, acho que pode ajudar. Agora, também o Gustavo ele vai precisar um pouco da colaboração da diretoria, né, porque mudar a cultura durante o campeonato assim requer muito esforço. Esportistas Blogcast. Menos zoeira, mais análises e muito mais paixão pelo Leão. Daqui a pouco a gente vai trazer mais opiniões de torcedores aqui. Temos mais torcedores daqui a pouco para ouvir. Hugo, pega daí. Gustavinho, eu vou falar agora, falar sobre o assunto que o Eric estava falando agora, sobre a participação dele, né, o time dele lá na Bolívia, e vou emendar também sobre o que eu acho dessa mudança de gestão, de treinador no clube, e pegar um outro gancho que vai envolver um pouco mais a base, porque, acreditem, tem a ver. Claro. Sobre o The Strongest, acho que vale salientar que é o maior clube do país. Sim. Então, todos os outros clubes ali, os menores, que não tem o mesmo, sei lá, de repente, poder financeiro, tradição que o The Strongest tem, que está sempre participando de Libertadores, o pessoal também joga para se defender contra eles. Então, proporcionalmente, ele está indo para um clube que se protege, se defende dos maiores. A gente, quando joga com o Flamengo, um Palmeiras, um São Paulo, a gente joga do mesmo jeito que esses clubes menores da Bolívia jogam com o The Strongest. Então, é realmente uma mudança até de mentalidade. Ele saiu de um clube que, digamos assim, teoricamente temido, digamos assim, para os clubes menores da Bolívia que não tem tanta expressão, e ele está vindo para um clube que tá ali brigando para não cair, né? Está brigando para sobreviver na primeira divisão. Então, ele vai ter que readequar esse sistema dele, essa filosofia dele de trabalho,
que ele teve um The Strongest para cá. Ele não vai poder achar que tá jogando no maior clube do Brasil, porque ele não tá. Exatamente. Entendeu? E falando um pouco da mudança de gestão, que é justamente a questão assim dos outros países, né? Argentina, Uruguai, Paraguai a gente não tem como falar tanto, mas a mudança é aquilo até que você falou, Gustavo, no começo. Quantos treinadores a gente tem hoje do Uruguai, da Argentina, que estão trabalhando na Europa? Acho que a gente conhece, a gente citou alguns aqui, mas se brincar, deve ter Argentina e Uruguai trabalhando em segunda divisão de Inglaterra, Países Baixos. Então, a gente não tem como mensurar isso. A gente demoraria até para pesquisar. Agora, e a gente conta na mão quantos brasileiros estão trabalhando na Europa, né? Pois é, não tem. E pra ser sincero, eu não sei nem quantos tem brasileiros na Europa, viu? Também me vem na português mas eu sei que tem um monte, né? Mas aí o gancho é exatamente esse. O futebol brasileiro, a escola brasileira, ela se prendeu naquele mantra de que o futebol brasileiro é o mais habilidoso, o mais talentoso, mais isso, aquilo, e não precisa evoluir em nada. Exatamente. E a gente foi ficando para trás. Inclusive a seleção principal. Hoje, a seleção principal, a gente vê jogando contra qualquer outra seleção de um nível um pouco mais baixo, não é a mesma coisa de antigamente. Não é a questão de quem antigamente era melhor, porque realmente a discrepância era muito maior naquela época. Diminuiu. Não só a gente perdeu um pouco da qualidade, Hugo, mas também os outros times melhoraram tecnicamente em certos pontos, mas taticamente. As médias seleções da Europa estão bem diferentes pro Brasil hoje. O ponto, Eric, o tático que a gente teve no esporte. Assim, no esporte eu digo o futebol brasileiro, sabe? Nenhum. O ponto é exatamente esse. Porque a gente parou no tempo seguindo esse mantra de que a gente não precisa melhorar porque o Brasil é o país do futebol. Exatamente. Então, enquanto a gente estava pensando dessa Eles forma... que têm que aprender com a gente não enquanto a gente estava pensando dessa forma, os outros países, principalmente ali Argentina e Uruguai, eles começaram a se atualizar. Então, hoje, se a gente for pegar uma comparação de vamos falar do futebol inglês para o futebol argentino, eles são parecidos. Eles são muito mais parecidos do que se for comparar o futebol inglês com o nosso. Sim. Então, por isso que eles investem lá. A escola argentina, a escola uruguaia, o modelo deles de formar treinadores é totalmente inspirado e baseado no futebol europeu. Então, a gente pega um time, vamos lá, pegar o River Plate, pegar um Boca Juniors, pegar um Nacional, vocês podem perceber que eles têm um futebol muito tático, são perfeitos taticamente e fisicamente. Então, assim, eles se impõem de forma física em certas situações, que coisa que a gente aqui não faz. O que é que o jogador brasileiro faz quando tem um choque mais forte? Cai no chão, pede falta, grita, chora. Então, essa é uma grande diferença. A gente tem um técnico europeu trabalhando na América do Sul, argentino, mas que tem um perfil totalmente europeu, que é o Galhardo. Marcelo Galhardo. Pois é, exatamente, que já devia estar na Europa há muito tempo. Pois é, e só não foi porque não quis ainda, na verdade, né? Eu ainda acho que ele tá perdendo tempo no River, viu, Hugo e Gustavinho? Assim, ele já conseguiu, em 4 anos, 4 semifinais de Libertadores. Mas agora ele vai, parece que agora em dezembro ele vai. O cara já foi campeão, já fez o que teve que fazer. Tá na hora de subir o nível. E qual é o treinador brasileiro que a gente fala a mesma coisa hoje? Nenhum. Olha, nas minhas noites mal dormidas, eu sonhava com Fernando Diniz, porque ele ainda tenta fazer alguma coisa. Só que ele é um pouco louco, né? A gente sabe que ele ainda não corrigiu as deficiências dele. Mas Diniz é o mais próximo disso. Talvez seja o mais próximo. Se a gente fosse falar taticamente, ele é o mais próximo. Sim, mas de longe, inclusive. Ele tem outros problemas ali que eu acho que são incorrigíveis. Né? Que aí já são questão de gestão. Ele é incorrigível. Gestão, ele não... Quem contrata já sabe, tá levando no pacote. Quem contrata já sabe, exatamente. Olha, se o Sport tivesse um pouquinho de jogador, trazia ele, viu? Não vou mentir, porque eu gosto do futebol. Eu gosto do jeito que ele arma o time. Ele não quer saber se o time é ruim. Ele vai botar o time para jogar bola. Isso, taticamente ele é muito bom, né? Mas assim,
questão problemas ali, outros que ele tem ali, para mim, são incorrigíveis, né? Agora, o que isso traz de novo para a gestão do esporte ali, questão futebol profissional e futebol de base. Futebol de base hoje, assim, até atualizando vocês, caso vocês não saibam, a gestão de base hoje do esporte mudou, né? Então, existe uma forma, um jeito de jogar sendo implementado que vão ser feito de forma igual em todas as categorias. Do uso de então, um volante só, né, agora, né? Um volante então, só. o sub-13 joga de um jeito, o sub-15 joga do mesmo jeito. O sub-17 vai jogar, o sub-20 vai jogar. É um projeto longo? É. Porque não se aprende a jogar assim de uma hora para outra. O São Paulo que também tentou isso na época de Muricy Ramalho, né? Que ele Isso. E essa forma, assim, uma filosofia própria de jogo é benéfica para o clube. E também a integração do futsal com o futebol de campo. Ótimo. Né? Os meninos do futsal são talentosíssimos, né? Acabou de ser campeão da Taça Brasil Sub-15. E isso influencia diretamente no profissional. Por quê? Porque o futebol sul-americano, o treinador ali, argentino, uruguaio, acho que o paraguai também, mas acaba não tendo tanta exposição assim, né? Eles pensam dessa forma. A forma deles trabalham, se você for no Boca Juniors, no River Plate, no Nacional, no Peñarol, nesses clubes, Colo-Colo, LDU, você vai ver que eles trabalham dessa forma no futebol de base. Eles trabalham dessa forma, da forma que o esporte está querendo impor. Então, assim, nessa questão, o Florentino já vai ver que, não, isso aí já é mais comum com o futebol que eu estou acostumado a ver e tudo mais. Então, há uma mudança na gestão do clube. A contratação do Florentino foi mais um motivo, mais uma coisa que veio para agregar, mas aquela coisa, talvez não possa ter sido o melhor nome por causa de questões que já levantamos aqui, né? Sim. Mas, assim, mostra claramente uma mudança de chave e isso é animador. Pode ser o início de uma cultura, realmente, pode ser o início. Isso é animador, até porque, assim, recentemente eu estava terminando de ler um livro sobre o Barcelona de Guardiola, e eles falam muito que desde a chegada de Cruyff, não só o Cruyff jogador, mas o Cruyff treinador / gerente, manager, como eles chamam lá, ele falou assim, poxa, por que o time sub-15 joga de um jeito, o time profissional joga de outro e o sub-17, ela joga de outro? A gente tem que projetar a La Masia, né, que é a base lá do Barcelona, para que o time entenda a forma e a filosofia do clube de jogar. Exatamente. Sabe? Você está programando aquela criança de 10, 12 anos que vai chegar com 20, 21 anos para ela saber como ela deve jogar naquela equipe. Ah, vai jogar retrancado? Tudo bem, vamos aprender a jogar assim. Ah, vai jogar para frente? Vamos aprender a jogar assim. Agora, no esporte, o Florentino vai pegar uma equipe que está remendada, uma equipe que precisa pontuar e que uma hora joga de um jeito, outra hora joga de outro, tudo defensivamente falando. Isso que você falou da questão de como vai ser bom ou não por ele ser uma nova escola aqui da América do Sul, que cá entre nós, a Escola Brasileira de Treinadores, parou no tempo, até os anos 2000, acho que até Luxemburgo, o Filipão ainda conseguiu fazer alguma graça, mas quem é o melhor treinador hoje do Brasil sem ser um estrangeiro? Gente, vamos então abrir espaço aqui para mais torcedores aqui que opinaram, né, sobre a contratação do Florentino. Vamos trazer agora aqui uma torcedora para bater um papo com a gente aqui. A Cris Bias também participou aqui do Rádio Esportices e também deu a opinião dela sobre a chegada do Gustavo Florentino. Fala, Cris, um beijo para você, seja bem-vinda ao Rádio Esportices. Diga lá o que é que você achou da chegada do comandante Florentino. Pra gente é um tiro no escuro, mas a gente não tem muito o que escolher nesse momento ou ficar criando empecilhos. Primeiro porque não tem técnico com diferencial no mercado. Os que tem são mais do mesmo e eu acho que a gente estava na hora de usar mesmo. E também não tem tempo para isso. Essa diretoria está tentando a todo custo salvar o esporte do fiasco causado pelos antecessores, né? Mas eu gosto de ser otimista. Sempre acho que vai ser um bom trabalho. Acho que ele vai ter muita coisa, assim, para fazer. Mas a gente tem que mirar nos bons exemplos, né? O Fortaleza está aí com um técnico estrangeiro fazendo uma belíssima campanha. Então, acho que há a possibilidade da gente, sim,
fazer uma campanha melhor. E se Florentino conseguir dar o mínimo de poder ofensivo a esse time, ele já vai estar fazendo muita coisa. Então, as minhas expectativas são as melhores, porque não adianta estar com pessimismo, torcer, apoiar e com certeza a gente vai sair dessa zona do rebaixamento. Eu acho assim, que a torcida, vendo as reações nas redes sociais, a torcida recebeu muito bem o nome do Florentino, mesmo sem conhecer muito sobre o novo treinador. Mas a torcida recebeu muito bem. Eu achava, Hugo e Eric, que a torcida teria uma rejeição maior. E aí, como é que vocês viram essa recepção da torcida? Surpreendeu vocês a torcida? Porque eu achava que a torcida ia ficar enchendo mais o saco, porque era um técnico estrangeiro e tal. Como é que vocês viram a recepção da torcida ao nome do Florentino? É um técnico estrangeiro, por tabela também. Eu vi da seguinte forma. Eu acho, eu até comentei isso com uns amigos. A grande parte ali ficou muito presa à questão do Repeto, né? Sim. E aí, quando veio um treinador ali com um nome um pouco menor, o pessoal ficou, não sei o quê, porque o pessoal já estava meio iludido ali com a questão do Repeto, né? Tava realmente uma onda, o pessoal realmente fixou ali na cabeça, no nome do Repeto, né? Exato. Aí quando veio, o pessoal ficou, poxa, eu esperava um treinador argentino, não sei o quê, né? Eu acho que foi muito disso também. Gustavo e Hugo, não veio o Repeto, não veio o Pinóquio, mas veio o Florentino. E a gente tem que agora ver o que é que o Florentino tem a fazer pelo nosso time, né? Porque assim, vamos sendo bem chato agora. Qual treinador brasileiro que a gente poderia trazer? Hélio dos Anjos? Minha opinião, nenhum. Hélio dos Anjos fez a maior força para não assumir. Pediu 20 mil a mais, 30 mil a mais. Sempre foi fazendo negociação em prol de ganhar mais e o time do esporte não ia pagar. É aquela famosa negociação. Você sempre vai pedir a mais porque você não quer se desfazer dela. Exatamente. Ou então você não quer aceitá-la. A gente for ver já a Ventura não é o momento de trazer. Não é o treinador para esse momento. Já passou aqui, deu certo, não é bom para queimar. Quem que a gente vai trazer do Brasil? Assim, um nome que vai dizer, não, esse nome aqui vai resolver o problema. A resposta, Eric, a resposta para a sua pergunta é nenhum. Não tem nome. Não tem nome. Não tem. Só quem ia ser unanimidade hoje era um treinador estrangeiro. Será que a gente tem que trazer um português? Talvez a gente queria, né? Um português. Não, acho que ali o argentino mesmo. O pessoal ali argentino, uruguaio. Né? Olha, eu pelo menos não vi ninguém falando em nome assim, trazer um nome português. Era mais ali argentino mesmo. Quem falou foi o Bahia. Quando o Bahia procurou um técnico português, se eu não me engano. Mas parece que não houve acordo. Eles veem que o treinador veio da Bolívia. Da Bolívia é argentino, é isso. Eles tentaram um treinador português hoje, dando certo na Europa, dando certo até aqui no Brasil. Abel Ferreira e Jorge Jesus são unanimidades dentro de títulos que eles Antônio Oliveira também, no Atlético Paranaense, também fazendo bom trabalho. Também isso, o treinador do Paranaense. Mas assim, eu não tinha esperança de trazer um treinador melhor, não. Se esse treinador fizer o mínimo possível, que a gente consiga bater os 45 pontos, ou então ficar à frente de 4 times, eu vou estar muito feliz. Quanto à questão do desempenho, são outros 500. Jair Ventura não tinha um time vistoso, mas era um time pontual. Fazia os pontos quando precisava. Exatamente. Hoje, o que ele tem que fazer é arrumar a casa e fazer o time voltar a fazer gols. Para você pontuar, você tem que fazer gols ou então não levar. Só que quando você empata 38 rodadas, você cai. Então a gente precisa fazer gol e ganhar. Certo? Isso, eu acho que não tem muito o que fazer, não. É um treinador que era uma das possíveis da América do Sul, segundo o relato de Nelo e de outros diretores do esporte, e que dê certo. É um cara que é estudioso, é um cara que vai atrás, lida muito com treino tático. Às vezes parece que o time do esporte está perdido em campo. Então, é um nome bom, Hugo. Gustavinho, acho que eu também concordo com isso. Ô Gustavinho, inclusive foi uma coisa que a Cris falou, né? Inclusive, um beijo aí para minha amiga Cris. De que era um nome assim possível se trazer, sim, né, financeiramente falando, né, porque pelo amor de Deus, Hélio dos Anjos pediu um valor
que acabou sendo maior do que um treinador de fora, pelo amor de Deus, não tem nem cabimento um negócio desse. Eu acho que ele subiu um pouquinho no tamanco aí. Se não me fugir, se eu não estiver enganado, a última vez que Hélio dos Anjos dirigiu um clube na Série A foi em 2015. Ali, acho que foi o Goiás, se eu não estou enganado. Com polêmicas, né? E com muita polêmica, né? Então, não tem cabimento, né? Roger Machado falaram que foi oferecido, não, que o Sport foi atrás. Mas Roger não Ele pega deu aquela trabalho velha no meio desculpa de que não assume um clube no meio de temporada. Não pega. Né? Dorival Júnior tá ainda plano pessoal, acredito que é com a esposa dele. Isso. E, né, entre outros nomes que entre oferecidos e contactados, né? Então, assim, não tem nome. É feito o Eric disse agora, não tinha um nome certo para apostar aqui no Brasil. A gente não tinha dinheiro. Também tem Exatamente. essa, né? A gente tem que ser sincero. Se tivesse um Roger da vida com um dinheiro que desse pra gente pagar, talvez ele não queria. Se tivesse, vamos ver quem diz aí um treinador que tá dentro. Roger não viria pro Sport da com menos de vida. Quem vai 300 trazer mil. Crespo pro Sport? Provavelmente. Dinheiro. Não tem muito o que fazer. O torcedor do esporte hoje tem que entender que a situação não tá boa, aceitar o time que tem e entender que o time vai jogar feio. O time não é bonito de se jogar. Mas o treinador pode fazer ele ficar um pouco maquiado. Pode colocar as deficiências ocultas e botar o time para pontuar. Eu acho que o treinador do esporte hoje tem que ter ao lado dele a sorte de não ter torcida em campo, porque a torcida não ia aguentar um time jogando 80 minutos sem a bola. Meus amigos, a gente está perto aqui já do final do programa, mas a gente tem ainda um último ponto para discutir, mas a gente também tem mais uma sonora aqui para a gente fechar aqui com as opiniões da torcida rubro-negra. Meu amigo Eric Bruno conhece muito bem essa pessoa que vai falar aqui, nosso amigo Sérgio Leite. Grande Serginho, também mandou... Grande Serginho, grande ouvidor das minhas pataquadas. Isso, grande Serginho. Também mandou aqui um áudio aqui pra gente também, né? Mandou aqui a sua opinião sobre a chegada de um técnico estrangeiro no esporte. E daí acho que a gente já pode arrematar aquele tópico final. Das vantagens e desvantagens de fazer essa ruptura agora para um trabalho de um treinador estrangeiro na situação do campeonato. Lembrando que a gente faltam 2 jogos para terminar o turno. Né? Faltam ainda 2 rodadas para terminar o turno, tem todo um retorno pela frente. O Sport não tem mais nenhuma competição para disputar em paralelo, porque já foi eliminado da Copa do Brasil. Então, o Florentino só terá apenas para fazer até dezembro. Ele só vai fazer mais 20 jogos. 20 jogos. Ele só vai ter 20 jogos para conquistar a torcida rubro-negra. Mas vamos lá, Sérgio Leite, meu amigo, o que é que você achou aí da chegada do Florentino? Um abraço. Bem-vindo ao Rádio Esportivo, Serginho. Manda bala. O ideal é que o esporte trouxesse o treinador estrangeiro numa outra conjuntura, né? Quando o time está em formação, com um processo de adaptação ao elenco, à própria diretoria, a forma como a diretoria atua. Então eu acho que vamos ter uma dificuldade muito grande com esse treinador que vai pegar o time no meio do caminho, numa situação de crise, né? Tanto financeira, mas política, mas também crise no futebol. Então eu acho que vai ser uma aposta muito alta, muito arriscada para o esporte. E só nos resta torcer para que dê tudo certo, mas sinceramente eu não consigo ter boas expectativas. Meus amigos, temos aí também esse problema, né, de fazer essa mudança nessa altura do campeonato. E então, o que vocês acham? Prós e contras? É a última cartada, né? É a última cartada, não tem muito o que fazer. Você tem esse sentimento também, Hugo, de que agora a gente tá dando a última cartada agora, mas que não era talvez o momento ideal de dar essa cartada com um treinador estrangeiro nessa altura do campeonato? É a última cartada, com certeza. Mas essa questão de dizer, não era o melhor momento, seria incoerente eu falar isso, né? Acabei de falar que não tinha opções assim, brasileiras de técnico brasileiro. Uhum. Era um momento, e eu vi muito torcedor criticando, que o cara vai chegar agora e não conhece o elenco, Olha, não existe isso. Por quê? Adianta trazer um Hélio dos Anjos, que conhece o elenco todo do clube,
e não fazer um bom trabalho? Não adianta. Não ter um bom trabalho de campo. A gente tá trazendo um cara que aparenta ter um trabalho de campo bem consolidado e que já está conhecendo o elenco, porque teve uma entrevista nela falando que mandou um dossiê de partidas, de apresentação dos jogadores, mandando as fichas, né? E o próprio Florentino já estudava o mercado brasileiro antes de receber a proposta do Sport. Então, ele não é a gente não está contratando um leigo de mercado brasileiro, um leigo de futebol. A gente está trazendo um cara que entende de campo. Aparentemente entende mais de campo do que um Hélio dos Anjos da vida, que um Dado Cavalcante da vida. Então, esse negócio de não conhece o time do Sport, não conhece o campeonato, não cola. Não adianta. Inclusive, Hugo, desculpa, eu li aqui, eu soube que ele tá vendo, ele já viu os jogos do Sport no Campeonato Brasileiro. Ele viu 3 jogos. Pois é, que ele estava estudando os times do mercado brasileiro. Então, eu prefiro muito mais trazer um estrangeiro que entende do riscado do que um brasileiro que conhece todos os jogadores da primeira e segunda divisão e não entende da tática, não vai apresentar um bom trabalho. Então, assim, essa de quem está criticando a contratação de um técnico estrangeiro, na minha opinião, não cola. Eu também concordo. Eu acho que essa coisa de conhecer o treinador, eu acho que a gente volta aí pro caso de Vojvoda, por exemplo. Não existe. É incoerente. O Vojvoda chegou no isso. Fortaleza e já transformou o time em uma semana. Coisa em 2 semanas o Fortaleza já era outro. E eu vou um pouco mais longe, Gustavinho. Poucos no Brasil conheciam o trabalho de Jorge Jesus em Portugal. Sim. Exatamente. Quem não assistia Campeonato Português, quem não assistia Champions League, Europa League, não sabia quem era Jorge Jesus. Eu conheci Jorge Jesus num jogo que o lateral esquerdo brasileiro do Porto fez um gol nos últimos minutos e Jorge Jesus caiu de joelho. Aí eu fiquei, esse treinador tão engraçado aí para cair de joelho depois de um gol. Fui pesquisar sobre ele. E quando ele recebeu a proposta do Flamengo, eu falei, porra, esse cara aqui, um figurão de Portugal vindo pra cá, não acreditei. E deu certo. Inclusive, o caso de Jorge Jesus, ele reuniu a comissão técnica dele todinha no restaurante e disse, agora nós vamos pro Brasil. E ele quis vir, ele fez questão de agora a gente vai pro Brasil e vai trabalhar. Certo. E deu muito certo. E abriu, escancarou a porta para vários técnicos estrangeiros. Perdeu-se o medo, né, de contratar técnico estrangeiro, né? Porque houve algumas tentativas do Corinthians, Palmeiras, que não deram certo, né? Trouxeram caras aí que não deram certo. Mas eu acho que a chegada do Jorge Jesus, que na época coincidiu com a de São Paulo e também no Santos, quebrou esse gelo, né? Agora todo mundo quer arriscar. É isso aí, gente. Então, tá dito, posto a contratação aí do Gustavo Florentino. Vamos torcer para que Florentino faça um grande trabalho aqui no esporte e que colha frutos aí, que deixe o nosso leão na primeira divisão. Acho que é a única coisa que a gente pode pedir ao Florentino como meta, manter o esporte na primeira divisão. Depois a gente vê o que a gente pode cobrar do Paraguai. Então, Hugo, Saldanha, Eric e Bruno, quero desde já agradecer a vocês pela presença aqui. Muito obrigado por esse bate-papo. Agradecer também aos amigos aí que mandaram áudios aí também pra gente e também colaboraram com o debate. Hugo, um abração pra você, seja bem-vindo mais vezes, viu, Hugo? Valeu mesmo. E vamos torcer pra dar certo, né? Isso aí, meu amigo. 16º lugar, eu considero o trabalho feito. Muito obrigado aí a mais uma vez estar participando aí do Esportices. É sempre um prazer estar aqui falando do nosso querido clube. Valeu. Eric, muito obrigado pela disponibilidade, viu, cara? Um abração pra você e vamos torcer pra dar certo aí a chegada do El Profe Florentino, né? Que o professor Girafales do Paraguai, que ele venha, faça sucesso, consiga tirar o esporte da zona, colocar uma posição acima dela, tá ótimo. Eu já tô comemorando, como o Hugo disse, eu tô soltando fogos,
a gente vai fazer carreata, Com certeza. passeata, a gente vai fazer motociata, a gente vai fazer tudo. Não, por favor, motociata não. Não, motociata não, né? Não. Motociata não. Realmente foi um ato Empolgou falho. demais. Empolgou demais. Tá bom demais. Uma carreata dentro de todo o vigor da lei. Mas brincadeiras à parte, torcer que ele dê certo, torcer que ele consiga encaixar o time, torcer que ele consiga pontuar e que a gente saia dessa situação. Caso contrário, a gente vai ter que fazer planejamento para subir de novo. Bom, gente, muito obrigado então para vocês aí, muito agradeço desde já a audiência, né, a todo mundo aí que ouviu aí a nossa edição aqui especial do Rádio Esportistas, falando da chegada do treinador paraguaio Gustavo Florentin para o Esporte Clube do Recife. Valeu? Valeu, gente, muito obrigado, um abraço para todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite, saudações rubro-negras, até a próxima, tchau! Siga a gente nas redes, no Twitter, @Esportices, e no Instagram, @EsporticesBlogcast. Fim de papo nesta edição do Rádio Esportices. A gente promete voltar em breve com mais notícias sobre o Leão da Ilha do Retiro. Esportices Blogcast, aqui você sabe, é menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo Leão. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e torcedora rubro-negra. Pelo esporte tudo. Se cuide e até o próximo programa. Tchau.